Então, e aí eu trago para vocês aqui algumas... o Kenneth Thomas foi uma pessoa muito importante para falar sobre conflito. Ele mapeou, que eu vou falar para vocês, de estilos de conflito. Ele tem uma atuação importante. Mas conflito é um processo. É um processo que vem e realmente começa quando uma parte percebe, ou então, ou percebe que vai frustrar, ou já frustrou as expectativas do outro. Quer dizer, isso também é uma forma de você entender conflito, né? Algumas outras pessoas dão uma definição de oposição. Quer dizer, tem um desacordo entre indivíduos, entre equipes, entre ideias e formas. Agora, eu acho que eu penso que a grande diferença que a gente começa a fazer nessa sociedade... Vamos lá. Como é que as pessoas lidavam com o conflito na Idade Média? Como é que era na Idade Média? Forca. Se você não está de acordo comigo, forca. Então, e essa questão da violência e das atitudes, de como eu lido com o conflito, é que vai mudar, né? Então, eu acho legal fazer fazer esse olhar para a nossa sociedade, para a sociedade que era uma sociedade em que a democracia não existia, o uso da força. Quer dizer, eu não posso ter uma ideia diferente, eu não posso discordar de você. Ou todo mundo é que nem lá na China antigamente, que um bando de bonequinho, ou então morre todo mundo. Quer dizer, a forma como eu lido com esse conflito é que vai fazer toda a diferença. Nossa sociedade, de uma maneira em geral, ainda está no processo do caminhar. Eu entendo ainda que assim, a gente já avançou muito, mas a gente tem um caminho muito longo para perseguir. Quando a gente olha pessoas destruindo patrimônio público, quando você percebe que, infelizmente, ainda tem advogados que trabalham com quanto pior, melhor, por uma necessidade dele, ele vai, não estou nem aí, está brigando, está se acabando, a marido e mulher aí, quero mais é ganhar o meu e que se exploda, ou enrola o inventário, não sei quanto tempo. Então, são as formas como as pessoas vão encarar o mundo e vamos mudar essa sociedade, né? Esse sistema que a gente está inserido. E agora, eu sempre gosto de trazer a questão positiva dos conflitos, né? Por quê? Porque, normalmente, a gente não tem uma ideia negativa. Você fala em conflito, é um horror. Você fica pensando, não, vai ter briga, vai ser chato, vai ser uma coisa horrorosa. Não necessariamente as coisas precisam andar dessa maneira. Por quê? Porque quando tem alguma coisa que está pegando, é porque eu preciso conversar, é porque eu preciso prestar atenção. Então, ele pode, sim, funcionar como um alarme. Um alarme de uma necessidade não atendida, de uma expectativa frustrada. Ele vai te dar um alarme de algo que está para acontecer. Então, e isso é bom, porque se eu não souber, se eu não tiver informação, é pior, porque isso pode virar uma coisa... a escalada do conflito pode ser pior. Quanto antes eu encaro isso como uma forma legal, uma forma positiva, melhor para mim. O confronto é a forma como eu lido com ele. Entendeu? O conflito existe. Gandhi conseguiu, dentro de um conflito, promover a paz de uma outra maneira. Quer dizer, como é que ele foi? Ele precisou da violência para mudar a Índia? Não precisou. Então, foi a forma que ele encontrou de lidar com o conflito. Agora, na Ucrânia não, na Síria, que eu acho que foi pior ainda, que matou, foi o extermínio de pessoas. É um confronto, é uma forma. E aí, falando da forma, eu já passo aqui um pouquinho para vocês como é que são 5 estilos que está mapeado de lidar com o conflito. Aquele mesmo Kenneth Thomas, ele criou, que vem de uma outra escola,
ele mapeou alguns estilos de como as pessoas lidam com os conflitos. Quando a gente conhece esses estilos, a gente pode aprender a lidar e usá-los da melhor maneira, dependendo da situação que você se apresenta. Dependendo se você tem o autocontrole, daí a necessidade de você também cuidar de si próprio. Porque você, com autocontrole, você consegue visualizar e saber como é que eu vou lidar melhor nessa situação. É fácil? Não, não é fácil, nem um pouquinho. Precisa de ter trabalhar muito autoconhecimento, trabalhar muita... fazer, como diz o meu amigo de alguns aqui, Henrique Longo, um negociador argentino, fazer um belo de um turismo interno, para se conhecer bem, para poder lidar, para poder saber manejar as 5 formas aí que foram mapeadas de lidar com o conflito. Então, por exemplo, o evitamento. Então, só para contar um pouquinho para vocês esses estilos que a gente... O evitamento é aquele sujeito seguinte: não vai brigar comigo, porque eu vou virar as costas e vou embora. É fuga total. É a pessoa que sai, você fala assim, eu quero ter uma DR com você. O homem adora isso, né? Eu vou sair de cena rapidinho. Eu não quero saber de DR aqui, coisa nenhuma. Eles são ótimos, sabe? Esse é o melhor estilo que eles têm. Então, o evitamento é aquela situação. Qual que é o risco? Que você deixa rolar. Você está vendo a coisa que vai acontecer, mas você não tem coragem de tomar uma atitude, de enfrentar. O que acontece na maior parte das vezes? Assim, minha experiência, que eu já vi gente, já lidei com muitas situações assim, você vai pagar o preço lá na frente. Porque aquilo vai escalando, a hora que a outro lado vem, mas ele não vem bonzinho, ele vem com tudo. Vem para bater forte. Então, tem que tomar muito cuidado. Em algumas situações, ele é estratégico. Por exemplo, você está lá com a pessoa dando speech, escândalo. Você vai bater boca? É estratégico tirar o carrinho de cena, voltamos depois. Voltamos a conversar. Agora eu não vou conversar com você. Assim que você estiver melhor, eu estou disposto a conversar. Quer dizer, estrategicamente você usou o evitando. Né? Agora, na verdade, se vocês perceberem, nós temos um eixo aqui entre aquilo que satisfaz mais os meus interesses, daquilo que não satisfaz nada os meus interesses e acabo satisfazendo os interesses do outro. Na verdade, existe um eixo invisível ali, mas que, no fundo, é isso. Por exemplo, na dominação. Na dominação é aquele em que a pessoa ela pensa nos seus próprios interesses. Ela não cede, ela não dá o braço a torcer, ela simplesmente olha para o umbigo dela e fala, vai ser do meu jeito. Podemos usar assim, mas assim, é aquela pessoa realmente que ela está vendo dela, ela não está nem aí, ela não para ouvir, para sentar para conversar. Só vai negociar se atender os interesses dela. Qual que é o perigo? Atitudes impopulares, você não conseguir realmente, você vai pagar um preço muito caro, principalmente se você estiver trabalhando relacionamento, questões de relacionamento, né? Porque nós vamos ainda falar um pouquinho isso nos casos de exemplo que eu trouxe, para a gente conversar aí sobre essa questão. Então, a dominação... Agora, tem algumas situações que a dominação, ela precisa acontecer. Eu preciso tomar uma decisão. E eu não posso ficar aqui fazendo assembleia, eu estou com um perigo iminente. Se eu não tomar, por exemplo, um diretor de uma empresa, ele tem algumas decisões que ele tem que tomar, não dá para ele ficar discutindo, fazendo uma assembleia, vendo se vai dar ou não vai dar. Porque você está diante de um perigo iminente. Então, você vai lá e toma essa atitude. Mas é uma atitude que foi tomada com base numa necessidade maior, numa medida específica. Né? Na ponta de cá,
que é a ponta justamente, eu pus a ponta de lá, que é a satisfação dos meus interesses próprios. Na ponta de cá, a gente vê o acomodação. Esse estilo é interessante, porque assim, conhece aquele sujeito que cede tudo? Ah, você quer assim? Ah, tudo bem, então fazemos assim. Ele vai cedendo tanto que ele chega a abrir mão das seus próprios interesses para poder agradar o outro. Isso funciona por um tempo. Por um tempo, dependendo da situação, ela vai funcionar. Mas quem é que gosta de ficar abrindo mão de tudo? Muito tempo. Isso vai ruir lá na frente. Ele é muito complicado, porque você acabar, ser bonzinho demais, ceder demais. Isso, quando a corda vira, quer dizer, quando chega uma situação insustentável para essa pessoa, ela vai vir com tudo também. Por isso que a gente fala Agora, como eu tenho comentado nos outros casos, tudo a gente pode trabalhar na medida da necessidade. Então, acomodação, sim. Talvez, numa determinada situação, por um período, combinado, né? Porque estrategicamente é melhor fazer assim, neste tipo de situação. A colaboração, ela é muito... A colaboração não, vou falar do compromisso antes. O compromisso, ele é muito parecido com a conciliação. Ele é aquele do meio termo. Ah, nem para mim, nem para você, vamos lá. Eu tento fazer uma coisinha para cá, e você tenta fazer uma coisinha para lá, a gente tenta se acomodar, e está tudo bem, muito obrigado. É um acordo em que eu cedo um pouco, você cede um pouco. Aqui muda muito, muda com a colaboração. É diferente. Porque eu não gosto de ficar cedendo. Eu vou esgotar todas as minhas, às vezes, não vai ter jeito. Em algumas situações eu não tenho como fazer, infelizmente. Porém, diferente da colaboração, onde eu tento satisfazer os meus interesses e os seus interesses. Então, aqui na colaboração, que tem muito da mediação aqui, eu vou futricar, sentar com você na mesa até a gente achar um caminho em que você consiga conhecer quais são os meus... Eu abro o jogo com você, e você abre o jogo comigo, e a gente vai melhorar a situação. Eu preciso de tempo. Eu não faço isso em meia hora. Eu não consigo isso em meia hora. Isso leva tempo. Leva tempo, é um processo, é cansativo, você tem que estar muito disposto. Mas disposto a buscar uma solução que atenda os dois. Agora, todos são importantes, todos a gente tem que saber andar por eles, conhecer, acho que já é o melhor caminho, conhecer os estilos, para saber quando é que você vai usando um, quando é que vai usando o outro. Não só para você mesmo, no seu dia a dia, mas também a gente que atua ou advogando em algumas situações, ou em algumas situações, ou você como mediador. Porque aí você vai conseguindo entender, olha lá, e você vai trabalhando aquela pessoa que está ali, empoderando ou tirando um pouco, fazendo ela pensar como é que ela pode sair daquele estilo. É interessante quando a gente conhece esse mecanismo, porque você pode usar essa ferramenta bastante dentro da mediação. Isso falando para mediadores. Mesmo para o advogado também, tá? Porque em algumas situações você vai ter que... Eu estava conversando até com o João Vitório antes de entrar. A minha escola, a escola que eu tive do meu pai, sem saber que existia mediação, meu pai é, por exemplo, um mediador de natureza. Sempre, apesar de trabalhar numa área dificílima, que era uma área de concordata, de falência, que as pessoas estão muito... numa época complicada, né, da situação financeira, ele conseguia sentar para negociar com o banco, sentar para negociar com os representantes dos empregados, com o sindicato, inclusive botar todo mundo na mesa sentado com o juiz. Isso é uma atitude que você tem de fazer o que eu brinco de corte e costura. Você vai costurando para trabalhar os interesses e acomodar. Será que para uma cidade pequena você vai fechar uma fábrica, botar todo mundo na rua? Será que esse é o melhor caminho?
ou você tem que sentar e achar uma solução com as pessoas todas envolvidas. Isso eu vi acontecer muitas vezes. Mas, em algumas situações, para forçar isso a acontecer, era necessária uma atitude jurídica. Assim, eu tinha que acessar o judiciário para conseguir movimentar tudo, e aí sim botar as pessoas sentadas na mesa. Né? Então, esse assim foi um caminho que eu só fui perceber isso depois de muitos anos, tá? Estudando mediação, depois que eu parei e falei, não é que ele fazia isso? E eu não percebia, né? Não percebia. Então, é uma coisa interessante. Aqui foi a explicação dos 5 estilos que eu falei para vocês. E aqui eu queria trazer um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos, antes de contar os casos e falar da própria mediação, que eu vivenciei e tenho vivenciado aí nessa minha trajetória, né? Então, o primeiro, relacionamento entre os sócios. Esse caso, esse tipo de caso, é um caso que, depois eu vou especificar ele na frente, que eu trouxe um caso, uma situação parecida para contar para vocês. Conflitos de poder entre o sócio majoritário e minoritário. Aqui, a gente encontra muito nas companhias abertas. O que a gente precisa olhar, primeiro, o Brasil, o nosso sistema é composto de a gente tem sociedades que têm capital fechado, e ainda assim, sociedades de capital fechado, que estão hoje recebendo aportes financeiros de fundos de investimento e de private equity, ou seja, uma empresa, de repente, estou precisando de dinheiro, estou trazendo para dentro da minha empresa um pessoal que vai aportar dinheiro. Claro que ele vai ter voz ali na minha empresa. Claro que ele vai querer tomar decisão comigo, óbvio. E dá muito problema. Muito problema, porque, normalmente, a pessoa que está ali muitos anos fazendo aquilo, e ela, até para ela receber esse fundo, até para ela receber esse aporte, ela precisa estar alinhado, e ela vai precisar sentar para conversar. Veja que, nesses casos, eu estou falando de uma sociedade de capital fechado. E mesmo nesses casos que você precisa ter por exemplo, as partes vão sentar, conversar, criar conselho. Lembrei. Mesmo com regras de boa governança corporativa, que normalmente essas empresas acabam fazendo, acordo de sócio, mesmo assim, tem conflito. Exato. E a Anhanguera ainda é um pouquinho diferente. A Anhanguera, ela abriu capital. Ela é de capital aberto. A Anhanguera já faz um tempo que é capital aberto. Uma parte dela, ela fez o IPO, que eles falam de IPO. Agora até deu uma parada. A gente teve um período aí que várias empresas que já estavam bem estabelecidas, principalmente empresas de engenharia, que abriram seu capital para os investidores, que nada mais é do que várias pessoas que vão comprando as ações das empresas. Porque eu acredito naquela empresa. Agora, são os minoritários. E essa prática nos Estados Unidos é muito comum. Por isso que você tem assim, os representantes dos minoritários sentando com o majoritário. Por quê? Porque uma medida mal feita lá em cima vai me trazer prejuízo. E eu não vou querer. Agora, você acha que toda hora eu vou ficar entrando com ação na justiça? Você acha que o juiz vai parar, apoiar, liminar numa questão que foi de um processo de tomada de decisão do majoritário? Ele não tem nem a especialidade, às vezes, para analisar o que foi falado ali, sabe? Mas mesmo no conselho é diferente. Eu trabalho com conselho. Porque, assim, você tem um grupo de minoritários que, muitas vezes, tem assento no conselho. Então, é ali que eles vão discutir. Mas, às vezes, eles estão em um embate. E nem sempre você tem um mediador ali no meio, ou alguém para facilitar aquele processo de tomada de decisão. Ou a decisão vem, e eles não estão conformados. Então, tem o conflito de qualquer jeito. O importante é que as relações na nossa sociedade estão mudando. Sabe? Por exemplo, eu trabalho com empresa familiar.
é o meu foco de atuação. É o que eu mais faço hoje, é trabalhar com família. Famílias empresárias, mas, na verdade, são famílias que têm patrimônio e precisam se organizar. Eu trouxe um caso para contar desses para vocês também. Mas aqui é um mundo de questões, conflito de interesse, o conselho que, às vezes, conflitos de interesse, que é o que trabalha lá no conselho, o conselho de administração dessas companhias é um mundo de questões que precisam ser trabalhadas. Aliás, para quem não sabe, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele colocou entre as suas práticas, que boas práticas que essas empresas devem ter, a utilização da arbitragem e depois eles inseriram a mediação. Por quê? Porque a mediação no mundo inteiro é utilizada para trabalhar essas questões dentro do Conselho de Administração. Tá certo? E isso é uma experiência que eu estou mostrando para vocês fora do judiciário. Estou trazendo uma coisa. Não que você não possa. Tem advogado, às vezes, no meio, você vai trazer o advogado para junto, mas tem o mediador lá, para fazer análise exatamente jurídica da questão, se essa questão, como é que está sendo interpretada do ponto de vista jurídico, se eles têm dúvida. Então, o advogado, ele é uma peça fundamental. Então, eu ainda vou falar lá na frente dos papéis. Que mais? Política de... Nossa, sair, empresa familiar, não familiar, seja como for, política de distribuição de dividendos. É uma confusão. O que a gente vai fazer hoje? Vamos distribuir ou vamos reinvestir na companhia? E quanto? Como é que é? Então, aqui é uma questão... esses são do dia a dia que a gente lida e vê que tem mesmo, e que precisa de muito trabalho para as questões não aflorarem no judiciário. Inobservância do acordo de acionistas. A maior parte das empresas, a maior parte não, tem muita empresa que não tem, principalmente de capital fechado, são as que menos têm a questão do acordo de acionistas. Ela é fundamental, apesar da regra do artigo 118 da Lei das SAs, falar que apenas a questão da compra e venda da empresa, questões de diluição, como é que a gente vota na companhia, como é que a gente vai votar, porque se você não toma cuidado, aquele fulaninho lá que botou dinheiro na tua empresa, ele põe mais e te dilui, se você não tiver como você bancar junto. E aí, a empresa que era sua não é mais. Não é mais não. Você vai ficando minoritário. Então, tem várias regras, mas mesmo a gente tendo essas regras, mesmo você colocando a arbitragem também é uma solução que eu entreguei na mão do terceiro, já chego lá. Será que essas questões são para eu dar para alguém decidir, ou eu preciso ter a responsabilidade sobre isso? Eu quis trazer também para vocês alguns conflitos em empresas familiares, que é o que eu atuo, Pabu, que eu acabo encontrando, né? Confusão dos papéis na família e na empresa. Nossa, é o pai dando bronca no filho, na frente do fornecedor. Fica quieto, sabe, assim, ali, ele é chefe, ele não é pai, ele é chefe, né? Então, essa confusão de papel é a que a gente mais encontra. E isso, gente, ao longo dos anos, eu estou falando assim, em termos de conflito, mas isso, ao longo dos anos, causa muito problema. Ai, por que seu irmão agora tem aquele carro e eu não tenho? Hã? Por quê? Por que seu irmão apareceu com um carro assim e eu não pareci com o meu carro? Exatamente, porque os fóruns de discussão em família e na empresa, não se criam os fóruns de conversa. É tudo feito, muitas vezes, no bastidores. A mãe, então, coitadinha, é a que mais escuta o lamento. Ela escuta o lamento e faz... Ai, mãe, eu não aguento mais o pai. Ele vai lá, ele me acaba comigo na empresa, ele chora e faz. É o uso da lamentação. São os muros da lamentação. E a mãe, por outro lado, coitada, tem aquele, né? Tenta agradar todos os filhos, todos que tem, mesmo estar ali do lado do marido, não é fácil. Não é fácil para quem exerce o papel de pai, que às vezes ele espera do filho, e o filho
não atende às expectativas. Não é fácil para o filho, que não é que ele não é bom. Ele não está dentro daquilo que o pai espera. Ele é uma pessoa boa, ele tem, às vezes, outras qualidades que às vezes não estão sendo enxergadas pelo pai. E nem sempre ele está... Ou ele está em início, dependendo. Então, quer dizer, são situações conflituosas dentro de uma empresa, porque você está confundindo, você tem um ambiente corporativo, um ambiente empresarial, que você precisa ter atitudes profissionais, do ambiente de casa. Né? E isso na empresa familiar é muito misturado. Eu faço um trabalho grande aqui, eu sei o que é duro. E outra questão complicada, eu trouxe um caso de delegação e transferência de comando, que é a parte mais difícil, quando a família, o empresário vai envelhecendo, e ele está na hora de transferir o comando para o filho. Como é difícil desapegar, como é difícil fazer o plano B na vida, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, minha filha, a gente não fica jovem, não fica velho, como antigamente, a gente fica experiente. Mas eu vou comentar um pouquinho, porque tem a ver com o caso que eu trouxe depois. Reconhecimento, a falta de reconhecimento dentro da empresa familiar. Você faz o que você faz, não tem um cidadão para olhar e falar, puxa vida, um elogio, muitas vezes. Falta da cultura do elogio. Isso também desestimula, porque você está procurando dar o seu melhor em algumas situações e você não vê. Isso também é algo que a gente assiste e que gera problema. E também, muitas vezes, olhar suas próprias limitações. Aceitar. Não adianta que eu vou... E isso eu tive muita experiência, porque eu trabalhei com meu pai. Olha, eu tive experiência na pele mesmo. Assim. O meu pai é um homem brilhante. Brilhante no que ele faz. Eu, por muito tempo, queria ser igual a ele. Eu achava que eu tinha que ser igual. Mas eu não sou igual a ele, nunca vou ser. Eu tenho outra vida, outra experiência. Sou mais nova, tenho uma vivência diferente da dele. Eu não sou pior nem melhor, eu sou diferente. Né? E posso complementar, como eu complementei em muitas coisas. Mas demorou para eu chegar nessa situação, de ver como é que eu podia contribuir até o ponto que eu trabalhei com ele e como eu poderia contribuir ali na empresa. Então, esses caminhos que geram conflito e que muitas vezes, no caso, talvez eu tivesse ficado lá, né, trabalhado com eles, nem conhecido a mediação, nem está aqui hoje, está falando de outra coisa. Uma outra questão é o seguinte, é a quebra do acordo familiar. Algumas famílias, aliás, muitas famílias têm seus códigos não escritos, suas regras que não são faladas. É bom que comece a ter regra. Se fale, conforme a família vai envelhecendo, entre aspas, é bom que isso tudo seja conversado. Por quê? Porque a quebrar essas regras, ou então não ter as regras conforme a família vai envelhecendo e vai criando patrimônio, principalmente quando ela vai criando patrimônio. É tão engraçado, às vezes se briga e se destrói uma família, se destrói uma empresa por uma bobagem. Claro que a bobagem é o estupim. O que começou, o que estava por trás é que tem que se ter estudado e ter se analisado e trabalhado. Mas eu vivi, né? Situações por uma briga besta, sabe? Coisas pequenas, coisas de... como é que... Eles tinham uma casa de praia, a família usava a casa de praia, não, sabe? Eles tinham uma regra lá. E aí eles resolveram... virou uma briga por causa da casa de praia, uma confusão, quer dizer, antes não tivesse a tal da casa de praia, destruiu a família, sabe? Uma coisa... Lógico, o que estava por trás eram coisas que aconteciam na empresa e que estavam refletindo ali pela falta de regra, pela falta de conversa, de diálogo. Né? E aí foi um desastre.
outra coisa que é engraçada é a percepção de injustiça. Ou então, papai protege, nossa, papai protege fulano, que ele fica lá na empresa, ganha tudo, e nós aqui, ó, ganhando nada. Então, isso aqui é muito, muito comum. Ou então, é o contrário. A família tem a necessidade de proteger aquele que tem menos condições. Então, às vezes, você vê a pessoa que tem menos, sei lá, ela não conseguiu dar nada na vida. Acontece. Não conseguiu estudar, não trabalha mais ou menos meia boca, e o pai acaba... Você vai largar seu filho no meio da rua, né? Então, você vai lá cuidar, vai... E aí, na percepção dos outros, que sempre andaram na linha, tem aquela questão, papai está protegendo o fulano, tá vendo? Passa a mão na cabeça. O duro disso, e eu assisti exatamente um caso assim, não teve nem espaço para mediação. Não tentou-se abrir um campo para mediação, para conversar, mas aqui o pai morreu. E aí, a menina que era mimada, entre aspas, né? O pai pagava tudo para ela, pagava as contas dela, ela não conseguia se relacionar com os irmãos, porque os irmãos falaram, peraí, não é assim. Agora os bens, nós estamos em condomínio, os bens ficaram em condomínio, recebia os aluguéis, eles davam X, mas ela não conseguia sentar com eles para ter o extra que ela tinha do pai, o extra a mais. E isso tudo virou um verdadeiro inferno. Aí eu pergunto para você, e eu conversava com ela, mostrava que, mas o que ela queria era um advogado que ferrasse os irmãos. Ela me procurava e falava assim, eu quero um advogado, eu quero, não, Alessandra, não, eu quero que você, então você me apresente alguém, porque eu quero acabar com meus irmãos. Só que ela não tinha assim, você olhava, falava, olhava para ela e falava assim, meu Deus do céu, ela vai pegar alguém, vai entrar aqui com uma extinção de condomínio, daqui quantos anos ela vai conseguir? Fora que o irmão já tinha sinalizado que se ela entrasse com essa extinção de condomínio, ela ia se ferrar. Mas se ferrar porque ele ia comprar os bens da... Ele era um cara que, apesar de não ser advogado, ele sabia muito bem como fazer estratégia. E ele ficou disposto a conversar com a menina, mas eram 3 irmãos, eram 4 filhos. E essa irmã não teve jeito. Não teve conversa. Ela quis porque quis a briga. Eu falei, olha, desculpa, porque eu estou fora. Eu entrei nesse caso, na verdade, nem foi para mediar, foi para negociar, para ajudá-la a pensar numa negociação, para ver se eu conseguia, sabe, a gente que trabalha com conflito, para ver se, meu Deus do céu, ver se olha e vê que e vai pelo caminho do diálogo, porque você não vai se dar bem no caminho da briga. Não vai mesmo. Mas fazer o quê, né? A gente não pode fazer milagre. Mas é que tá. Aí já foi. Então você vai lidar com a situação que vem. Sabe? Vocês como advogados ou na qualidade de mediadores, vocês vão ser procurados em situações dramáticas, da mãe que é perdulária, gastar tudo, e os filhos não sabem, não dão para interditar. É duro. Eu virei e falei, olha, desculpa, eu não posso te atender, porque eu não faço contencioso, eu me recuso. Eu tenho humildade para falar que eu falo, não faço. E é uma pena, falei, é uma pena, porque eu fiz 2 reuniões com os irmãos, estavam abertos para conversar com ela. Eu consegui abrir um campo de conversa, mas ela não, ela queria se vingar. Aí não tem jeito mesmo, né? Não tem como você, por mais que você fale. Aqui só um pouquinho, para mostrar para vocês, dentro daquele estilo de lidar com o conflito, se você traz aquele estilo para cá também, né? Mais ou menos, né? Eu brinco, mas hoje o Brasil conta com isso. Hoje a gente tem negociação livre, que os advogados deveriam exercer bastante no seu papel de advogado, onde você pode explorar muito essa vertente. A mediação, que o dia que o advogado aprender a usar o mediador como uma ferramenta, nossa, vai ser uma maravilha. Eu ainda vejo que existe esse medo do advogado trabalhar com o mediador
ainda indicar o mediador, sabe? É como se o advogado ele entra com o papel de... você é mediador também, confunde. Não, gente, não dá certo. Mediação é mediação, advogado negociador, colaborativo é outra, e aí nós temos que delimitar os papéis. Exatamente. Então, e nós temos a arbitragem, que só serve para direitos patrimoniais disponíveis, que também é uma outra forma de solucionar conflito. É ótima, eu indico, acho que é importante vocês procurarem câmaras idôneas. E também tem o Poder Judiciário. Eu acho que recorrer ao Poder Judiciário tem que ser a última, tem que ser, para mim, eu equivale a briga, posso falar um termo feio? Porrada. Briga. É punch. Porque ir para o Judiciário, eu acho que assim, é o último do último recurso que o advogado deve usar. Só em casos de necessidade mesmo. A hora que ele conseguir usar a negociação, usar a mediação e saber entrar, porque a arbitragem, você também tem que saber quando e como utilizar, para que casos utilizar. Você vai estar bem servido, você vai dar para o seu cliente uma condição muito melhor. E aí, falando um pouquinho da mediação, que é um conceito, né, que eu gosto de deixar marcado, o que difere a mediação? A mediação, além dela ser, é um processo, ou seja, um processo de atos, de várias reuniões, em que a pessoa vai ser utilizado um terceiro, quer dizer, um agente neutro, imparcial, ele é legítimo, ele deve ser escolhido pelas partes, né? Então, daí a sua legitimidade. A questão da confidencialidade é importantíssima, porque é um diferencial na mediação fantástico. Por quê? Porque eu posso, como mediador, usando o meu poder de confidencialidade, ampliar o campo de negociação das partes. Porque eu estou trabalhando com sigilo. Às vezes, eu tenho informações que eu posso auxiliar, ainda que eu não abra diretamente, porque muitas vezes eu sou proibido de dizer para outra parte, mas eu consigo fazer perguntas, eu consigo ampliar o campo de negociação. Mediador é uma coisa que tem que aprender a fazer pergunta. Ele não tem que falar, tem que fazer pergunta. E vai auxiliar nessa negociação das partes. Para quê? Para que as pessoas sejam estimuladas. Por que fazer pergunta? Para eu poder empoderar as partes ali a pensar. Eles precisam pensar para tomar decisão. É através das perguntas que eu vou fazer ele pensar. Vou facilitar a comunicação deles. Meu papel ali, vocês estão percebendo que não tem nada a ver de jurídico? Meu papel ali, ainda que algumas vezes eu possa falar em questões jurídicas, mas não tem. Eu estou fazendo ele, trazendo ele para uma realidade e com foco no futuro, e a visão de futuro. Eu não vou mudar o passado, meu amigo, não tem como mudar o passado. Agora eu posso melhorar o futuro. E outra coisa que dentro da mediação que a gente trabalha é muito com os interesses. Então, é o que está por trás dessas pessoas, né? Esse olhar que muitas vezes está preso por uma emoção, é naquele campo ali sentado na mesa que você vai separar a emoção, colocar a razão para funcionar. Aí, cadê o papel do advogado? Aí eu pergunto, vocês vão falar, mas cadê o advogado aí? O advogado é aquele que vai te dizer o direito, que vai sentar com você e vai fazer você raciocinar no seu processo de tomada de decisão. Porque é o seguinte, tá bom, se eu acho que eu tenho direito a alguma coisa, eu vou dar um exemplo que eu estava contando para o Jean Vitória aqui, de novo. Jean, desculpa que eu estou te dando as costas. Eu estava contando, tinha um caso em que a pessoa cismou que ela queria cobrar juros capitalizados. Então, é uma negociação num contrato de uma sociedade, de empréstimo de um sócio para a sociedade. E nesse empréstimo, quando a outra parte falou, não, eu quero quitar esse contrato, chega, não quero ficar pagando os juros mais. Os juros, o que emprestou, o credor, queria cobrar juros capitalizados. E eu dizia assim, conversa com o seu advogado,
Vai ver como é que está a jurisprudência, como fez falta esse fulaninho não ter um advogado. Conversa com o seu advogado, porque ele vai te orientar, ele vai te dizer como é que está a jurisprudência. Sabe? Tudo bem, o advogado foi lá, conversou com ele, mostrou, eu falei, falou até, né? Porque eu falei, aí o mediador faz as perguntas. Mas como é que é, doutor? Conta para o seu cliente. Como é que o senhor tem visto essa questão no judiciário, para ele pensar como ele decide nesse caso? Se ele aceita a quitação sem a capitalização. Os juros eram acima dos legais, mas a pessoa estava disposta a pagar. Você acredita que ele bateu o pé e não aceitou? E foi para o judiciário. Vai burro, vai gastar o dobro, né? Vai gastar o triplo. Gente, a gente lida, e assim, não pense que toda vez que você vai lá, você vai sentar na mesa e você vai conseguir. Eu falo assim, não é toda vez, eu contei 2 casos que eu não consegui. Teve casos que eu consegui, graças a Deus, mas teve muitos casos que, infelizmente, sai da tua mão. Você pode usar o recurso que for, você vai, sabe, que sai da tua mão. Isso é muito duro. Porque você sempre olha e fala, mas será que eu não fiz alguma coisa como mediador? Será que faltou? Que pergunta faltou? Que questão faltou que eu não... Mas ali, talvez um advogado mais incisivo, um advogado que estimulasse... E aí eu falo o papel do advogado. Porque eu acho que aquele advogado estava mais afim de entrar na justiça para ganhar mais. Na minha percepção. Porque um advogado mais incisivo, cara, faz o acordo, tá bom... Vamos lá, isso tá justo. Assim, você não está perdendo, porque se você for entrar no judiciário, você vai... A jurisprudência é maciça. Não tem muito o que falar. Mas é isso, gente. O trabalho da gente é esse. Tem hora que você vai conseguir, tem hora que você não vai conseguir, mas a gente tem que persistir. Mas é para dizer. Então, eu acredito que dentro da mediação... Alguns diferenciais, como legitimidade, você ser escolhido, ali, eu preciso olhar o horário, você ser escolhido, você estar ali, legitimado, sentado, não é alguém de fora que está decidindo por vocês. Faz toda a diferença. A confidencialidade. Poxa, você trabalhar em questões que você se expõe, muitas das questões que eu estava falando societárias, de governança, que são questões de sócios, tudo, eles querem que se fiquem confidenciais. Por isso eles querem usar mediação, por isso eles querem usar arbitragem também. Por quê? Confidencialidade. Esse é um ponto. Eu não quero que o pessoal que compra as minhas ações saibam o que está acontecendo. Está um conflito meio pesado ali dentro, um conflito entre os sócios, isso pode manchar, isso pode dar problema, minhas ações podem cair. É verdade. Então, assim, a visão de futuro que a mediação propicia, isso que eu já falei, e o enfoque sistêmico na colaboração, quer dizer, trabalhar o olhar sistêmico faz toda a diferença. A mediação tem essa possibilidade. E ela é baseada nos interesses. Eu vou pular um pouquinho, porque por causa da hora, eu vou pular um pouquinho para contar 2 casos. Só falar isso aqui. Como usar a mediação, né? Ou vocês podem colocar em cláusula contratual, fazer uma cláusula prevendo mediação. É legal, eu acho que é importantíssimo. Uma cláusula escalonada, às vezes mediação e arbitragem depois, dependendo da situação, vocês podem utilizar. Quando o problema está vigente, a gente faz um termo de mediação. Aí as partes realmente confirmando que estão usando essa mediação. Nossos colegas aqui do gabinete de mediação, o Gelson, o Jean Vitório, que tem tem o gabinete de mediação, que é um local de solução de conflitos. Lá, a pessoa chega lá, não tem nenhum termo de mediação, assinam, estamos dispostos a fazer o uso da mediação. Então, é algo que a gente pode utilizar, né? E aí eu queria contar para vocês 2 casos, rapidinho, mas, apesar da hora, eu queria contar para vocês rapidinho,
são experiências práticas que eu tive. Então, nesse caso, eu fui procurada, nesse caso, eu atuei como mediadora. Eu fui procurada pelo sócio A. Tá? É uma empresa de TI, 25 anos de mercado. Ele ligou para mim e falou, olha, eu ouvi falar de mediação, uma pessoa me indicou para falar com você. E aí, como é que a gente pode fazer? Porque eu não suporto mais o meu sócio, eu não suporto, tenho 25 anos, mas eu cheguei num ponto que, assim, a gente não se fala há pelo menos 2 anos. A gente não conversa. A empresa está começando a dar sinais de que, porque a gente não conversa só por e-mail, a empresa vai sucumbir. E ela já não está muito bem, já está começando a trepidar. Quer dizer, claro que vai refletir no financeiro, gente, isso é óbvio. E aí, o que aconteceu? O sócio, eu liguei para o sócio B, mandei um e-mail para o sócio B, que eu tinha sido procurada para a mediação, e expliquei um pouquinho o que era a mediação. E se ele podia me receber, porque eu preferia explicar pessoalmente, para que ele entendesse. Por que isso foi importante? Para não confundir que eu estou ali como advogada, porque as pessoas são refratárias. E aí você imagina eu lidar com engenheiro. Gente do céu, cara cartesiano, como é difícil. Ah, Maria. Eu aprendi a ser engenheiro, né? Ser engenheiro, né? Estou sabendo. Mas é duro, gente, porque a pessoa seca, sabe? Difícil. Eu assim, ó, aí ele falou, tudo bem. Ele demorou 2 semanas. Cara fechado. Aí eu fui lá. E aí a gente tem que ter a cara de pau, assim, sabe? Boa mesmo. Para explicar. Eu tinha sido procurada. Mas você está advogando para ele? Você é advogada dele? Eu falei, não. Meu papel é de ser um agente neutro, de ajudar vocês a conversar. Nós não precisamos de ajuda, não. A gente arrumou um psicólogo aí um tempo atrás, mas não dá muito certo. Aí eu respirei. Olha, não é fácil. Não, mas eu queria te explicar, me dá a chance de eu te explicar o que é. Aí expliquei, né, desfiei o rosário. Olha, assim, assado, meu papel é ajudar, vamos fazer uma sessão. Se você tiver com dificuldade de sentar com ele na mesa, a gente pode combinar, eu faço uma individual, ou seja, cálculos. Eu posso fazer uma individual antes com você, até a hora que você se sentir à vontade, para sentar todo mundo. Ó, gente, é o seguinte, técnicas de mediação. Eu não estou aqui para dar aula de técnica de mediação. Eu estou contando casos práticos. Às vezes, na técnica, é lindo. Às vezes, não dá para a gente seguir a receita do bolo. Por quê? Porque cada situação é uma necessidade. Aquela pessoa não estava pronta ainda para sentar na frente do outro. E isso é uma sensibilidade que você, às vezes, vai ter que ter. Entendeu? Vai ter que ter uma sensibilidade de deixar o outro falar, vai dar o mesmo espaço para o outro falar também, para os dois se sentirem tranquilos. Ó, você vai contando para todo mundo o que você está fazendo. Mas sempre trabalhando com o equilíbrio, com a confidencialidade, e para que ele sinta a confiança que você está legítimo para ajudá-los. Né? Que não é nada imposto. E aí, depois de 2 sessões com um, 2 sessões com o outro, aí nós conseguimos fazer uma sessão conjunta. E foi difícil, não foram várias sessões posteriores. Aí os advogados não entraram nesse começo. Mas aí eu, boba que eu não sou, né? Eu falei assim, olha, gente, eu acho que aqui está na hora de vocês procurarem um advogado para dar orientação legal. Vocês vão precisar. Porque vocês têm algumas questões que vocês precisam pensar, tomar decisão. E tomar decisão, a gente tem que tomar decisão com base em informação. Ter todo tipo de informação que vocês precisam para ver qual seria o melhor caminho. Aí, resumindo a história, depois de sessão daqui, sessão de lá, advogado de cá, advogado de lá, pergunta de cá, pergunta de lá, eles resolveram que eles precisariam estruturar a empresa, readequar, deixar ela prontinha. Um ia sair. Um ia sair, ele estava disposto, mas eles iam manter um diálogo, prestação de conta, fazer uma reunião de facilitação. Depois até eu fiquei fazendo aí já não era mais mediação, era uma facilitação da reunião deles. Como sócios, eles se programaram por 1 ano.
até a vinda de um investidor. Porque como a empresa era uma empresa que tinha gente interessada, eles conseguiriam vender a parte da empresa. Então, a solução foi essa. Aí, era o valor de mercado, eles entenderam que era fluxo de caixa descontado, que ia ser o... Chegaram em todos os termos da negociação para o investidor chegar, né, para o próximo sócio entrar. E foi ótimo. E eles se comprometeram com foco no quê? Na empresa estar legal, porque ele ia sair ganhando, que ia ganhar um valor bom, e o outro também. E eu fiz a facilitação, depois do meu processo de mediação, das reuniões mensais que eles tinham, de prestação de contas, de ver como é que estava, sabe? Aquela reunião com a equipe, algumas vezes, com os principais pessoas da equipe. Foi uma solução que a gente achou. E teve a presença de advogado também, ninguém entrou em judiciário, nesse caso. Agora, eu queria contar um pouquinho desse caso aqui, de uma empresa familiar. Nós temos um fundador e 3 filhos. O fundador com 83 anos. A filha não trabalhava e ela recebe uma ajuda de custo, sabe? Assim, uma mesada do pai, aquela coisa. Mas gente, vocês vão ver como tudo é questão de interpretação. E o executivo, o filho B é o executivo principal, aquele que toca, que se relaciona com todo mundo. O filho C tem um cargo na área de compras, né, na área de suprimentos lá. Fica lá num cargo não é dos mais, vamos dizer, não estava ali. O que aconteceu? O pai começou a se preocupar com a questão da sucessão. Porque, como é que ele ia fazer? Ele estava precisando soltar a empresa. Ele já tinha soltado, de certa forma, há um tempo, mas isso estava um conflito entre os 2 irmãos, entendeu? Por questão de poder mesmo. Era uma questão de poder que estava pegando ali. Porque, afinal de contas, o outro... Só que, assim, a principal fonte de renda dessa empresa, a principal fonte de renda era a empresa. Eles não tinham um patrimônio, uma riqueza adicional. O pai não se preocupou em fazer uma riqueza adicional. Tinha uns aluguéis, mas nada significativo. O grosso vinha daqui. Porque o cara, tudo que ganhava, botava na empresa. E foi assim por muito tempo. Então, sabe, tinha uns aluguéis ali que pouco dá para pensar. Bom, aqui, e a coisa estava pegando. Aqui a gente fez um trabalho com essa família. Estava bem difícil, os irmãos estavam bem ressentidos. A irmã, então, que não trabalhava na empresa, e o pai já estava ficando mais esquecido, sabe, aquela coisa difícil já. E fizemos o trabalho com a família, e eu vou contar na onde a gente chegou. Depois de conversa individual com todo mundo, conversa em grupo, conversa mediada dos 2 irmãos, precisou de muita conversa mediada entre os dois irmãos que estavam num conflito de poder. Agora, se eu tivesse chegado lá e imposto essa solução, chegasse um gestor lá e imposto essa solução, a solução que chegou não ia ser assim. Eles não iam numa boa, entendeu? A coisa não ia numa boa. Eles formaram um conselho, tá? Um conselho de administração, um conselho gestor. Esse conselho gestor combinou que eles iam ter um executivo, iam contratar um executivo para ficar no lugar do irmão. Os 2 irmãos iam subir para esse conselho, e a irmã que não trabalha, ela ia passar a ter assento no conselho, porque ela não trabalhava, porque efetivamente não tinha um cargo específico, mas ela teria um cargo, na verdade até um pouquinho diferente. Esse conselho de administração, ela ficou lá em cima, num conselhinho mais em cima, num conselho de sócios, que não é bem esse de administração, seria para o processo de tomada de decisão, que senta o executivo, reporta tudo o que acontece para os 2. Tá? E tem o pai junto nesse conselho. A ideia deles é, depois que o pai falecer, trazer um conselheiro independente, contratar uma pessoa de fora para ajudá-los nas estratégias, porque é uma empresa grande, então, na estratégia que a empresa tem que ter.
E aí, a irmã, eu não coloquei no desenho, mas a irmã, eles prestam conta para a irmã todo mês. Sentam os três com o pai, e o pai também já não vai toda hora lá na empresa, né, apesar de participar do conselho de administração. Eles têm reuniões com o pai e a filha e os dois irmãos, onde é tratado os assuntos estratégicos. Não é assim, se eu vou mandar embora fulaninho, fulaninho. Isso é do conselho de administração. É lá em cima. Então, eles começaram a definir o que vai ser de investimento, para onde eles vão cooptar investimento. A família agora decidiu que não vai só investir na empresa, vai começar a fazer uma riqueza adicional, vai direcionar o investimento para outros negócios. No caso, eles vão incorporar, vão trabalhar em corporação, vão direcionar para essa área, porque eles querem ter renda de outro, que venha de outro patrimônio, que não esse patrimônio só a empresa. Entendeu? Mas tudo isso demorou. O processo foi de mais ou menos quase 2 anos. Foi quase 2 anos para chegar nisso. Não foi fácil. Porque mudança de cultura, mudança de papel. Mudança principalmente, o cara é gestor, ele fica. E para uma empresa do tamanho que era aquela, era muito mais estratégico eles estarem em cima, vendo a companhia como um todo, sabendo cobrar dos executivos, do executivo principal, sabendo cobrar onde tinha que cobrar, do que ficar com a cara enfiada, que nem aquele rapaz dos suprimentos. Praticamente. Praticamente a gente mudou a estrutura da empresa. Mas isso tudo, agora, qual que é o cenário ruim? Se a gente não tivesse entrado aqui, a história ia ser muito diferente, porque o nível de conflito que estavam os irmãos, de insatisfação, de duas uma. A empresa ou ia quebrar, ou ela ia quebrar por quê? Ela ia perder mercado, porque ela é uma empresa que ia acabar perdendo mercado, porque quando você não resolve aqui em cima, você vai deixando de fazer investimento, você vai tendo falta de comando, e aí a empresa realmente ia quebrar. Ou você teria também a venda da empresa, porque também era uma solução. Se eles tivessem bistunto suficiente e não chegassem a um acordo, mas eles acharam que não, que eles tinham condições, apesar de tudo, de nessa configuração, eles poderiam... Porque sabe o que era incrível? Os irmãos eram complementares. Eram pessoas super complementares. Então, era ótimo para a empresa. Eles tinham visões que ajudavam. Um outro era bom nos números, nos controles. O outro era um comercial. Então, ele tinha uma visão de estratégia. Era perfeito. Então, ali foi muito bom. A gente chegou. E a irmã, e outra coisa, eles criaram também uma política de dividendos. Uma coisa é a remuneração. Então, os irmãos recebem igual, porque eles não recebiam igual. Então, os irmãos recebem igual pelo que eles trabalham. Recebem um X pelo dividendos, que complementa o salário. E a irmã recebe só os dividendos, um X, porque ela não trabalha. Ou seja, a gente conseguiu acertar esse ponto também. Assim, mas tudo foi construído com eles. Não foi nada de cima para baixo. Foi tudo na base de muito diálogo. Então, quase 2 anos. Foi um ano e meio, vai, 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio. É trabalhoso porque é difícil tocar nos pontos. É difícil tocar com as pessoas, tocar onde dói, tocar nas feridas. Nossa Senhora. Então, e aí, eu queria contar para vocês um pouquinho dessas histórias, dividir com vocês a minha experiência fora do judiciário, na verdade, né, fora desse contexto de litígio, para abrir um pouco e mudar, porque eu sempre fiz palestra contando dos meios. Eu nunca tinha feito uma palestra fazendo um recortezinho específico. Então, e aí eu trago para vocês aqui algumas... o Kenneth Thomas foi uma pessoa muito importante para falar sobre conflito. Ele mapeou, que eu vou falar para vocês, de estilos de conflito. Ele tem uma atuação importante. Mas conflito é um processo. É um processo que vem e realmente começa quando uma parte percebe, ou então, ou percebe que vai frustrar, ou já frustrou
as expectativas do outro. Quer dizer, isso também é uma forma de você entender conflito, né? Algumas outras pessoas dão uma definição de oposição, quer dizer, tem um desacordo entre indivíduos, entre equipes, entre ideias e formas. Agora, eu acho que eu penso que a grande diferença que a gente começa a fazer nessa sociedade, vamos lá, como é que as pessoas lidavam com o conflito na Idade Média? Como é que era na Idade Média? Forca. Se você não está de acordo com... Quando a gente conhece esses estilos, a gente pode aprender a lidar e usá-los da melhor maneira, dependendo da situação que você se apresenta. Dependendo se você tem o autocontrole, daí a necessidade de você também cuidar de si próprio. Porque você, com autocontrole, você consegue visualizar e saber como é que eu vou lidar melhor nessa situação. É fácil? Não, não é fácil. Nem um pouquinho. Precisa de ter trabalhar muito autoconhecimento, trabalhar muita... fazer, como diz o meu amigo de alguns aqui, Henrique Longo, um negociador argentino, fazer um belo de um turismo interno, para se conhecer bem, para poder lidar, para poder saber manejar as 5 formas aí que foram mapeadas de lidar com o conflito. Então, por exemplo, o evitamento. Então, só para contar um pouquinho para vocês esses estilos que a gente... O evitamento é aquele sujeito seguinte: não vai brigar comigo, porque eu vou virar as costas e vou embora. Fuga total. É a pessoa que sai, você fala assim, eu quero ter uma DR com você. Ah, não estou nem aí, está brigando, está se acabando, a marido e mulher aí. Quero mais é ganhar o meu e que se exploda. Ou enrola o inventário, não sei quanto tempo. Então, são as formas como as pessoas vão encarar o mundo e vamos mudar essa sociedade, né? Esse sistema que a gente está inserido. E agora, eu sempre gosto de trazer a questão positiva dos conflitos, né? Por quê? Porque, normalmente, a gente não tem uma ideia negativa. Você fala em conflito, é um horror. Você fica pensando, não, vai ter briga, vai ser chato, vai ser uma coisa horrorosa. Não necessariamente as coisas precisam andar dessa maneira. Por quê? Porque quando tem alguma coisa que está pegando, é porque eu preciso conversar, é porque eu preciso prestar atenção. Então, ele pode, sim, funcionar como um alarme. Um alarme de uma necessidade não atendida, de uma expectativa frustrada. Ele vai te dar um alarme de algo que está para acontecer. Então, e isso é bom, porque se eu não souber, se eu não tiver informação, é pior, porque isso pode comigo forca. Então, e essa questão da violência e das atitudes, de como eu lido com o conflito, é que vai mudar, né? Então, eu acho legal fazer fazer esse olhar para a nossa sociedade, para a sociedade que era uma sociedade em que a democracia não existia, o uso da força. Quer dizer, eu não posso ter uma ideia diferente, eu não posso discordar de você. Ou todo mundo é que nem lá na China antigamente, que um bando de bonequinho, ou então morre todo mundo. Quer dizer, a forma como eu lido com esse conflito é que vai fazer toda a diferença. Nossa sociedade, de uma maneira em geral, ainda está no processo do caminhar. Eu entendo ainda que assim, a gente já avançou muito, mas a gente tem um caminho muito longo para perseguir. Quando a gente olha pessoas destruindo patrimônio público, quando você percebe que, infelizmente, ainda tem advogados que trabalham com quanto pior, melhor, por uma necessidade dele, ele vai virar uma coisa... a escalada do conflito pode ser pior. Quanto antes eu encaro isso como uma forma legal, uma forma positiva, melhor para mim. O confronto é a forma como eu lido com ele. Entendeu? O conflito existe. Gandhi conseguiu, dentro de um conflito,
promover a paz de uma outra maneira. Quer dizer, como é que ele foi? Ele precisou da violência para mudar a Índia? Não precisou. Então, foi a forma que ele encontrou de lidar com o conflito. Agora, na Ucrânia não, na Síria, que eu acho que foi pior ainda, que matou, foi o extermínio de pessoas. É um confronto, é uma forma. E aí, falando da forma, eu já passo aqui um pouquinho para vocês como é que são os 5 estilos que está mapeado de lidar com o conflito. Aquele mesmo Kenneth Thomas, ele criou, que vem de uma outra escola, ele mapeou alguns estilos de como as pessoas lidam com os conflitos. Quando a gente conhece esses conflitos,